bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre personagens fantásticos. Na página 193 até a 198. Nessa aula nós iremos fazer a leitura do texto. Vamos descobrir qual é o tipo de narrativa desse texto. Também o tempo em que ocorre essa história, tá? O cenário, também vamos falar sobre o cenário, sobre os personagens e as ações dos personagens. E vamos descobrir qual é o personagem fantástico que tem aqui nesse texto, tá bom? Então, o título do texto é Os Cabritos da Montanha. Esse texto ele é norueguês e ele foi escrito originalmente lá em 1841 com o título Os Três Cabritos Rudes. Então já dá para saber mais ou menos aí do que se trata o texto. Será que todos esses personagens que aparecem no texto, todos eles são fantásticos? O que você acha? Então, só fazendo a leitura do texto para descobrir que ser fantástico é esse que fala aí no texto, tá certo? Também o que vocês vão descobrir nessa leitura. A narrativa, se é um conto, se é uma lenda, se é um poema, tá certo? Então, vocês vão descobrir durante a leitura desse texto qual é o tipo de narrativa, tá? Também o tempo. Vocês já sabem que, por exemplo, quando se trata de um conto, se fala muito lá no início, né, da contagem, do conto da história, ou havia algum tempo atrás, ou era uma vez. Então, o conto, como também a lenda, costuma trazer esse tipo, né, de narração bem no começo, bem no início da história. Também aqui o cenário, a respeito do cenário, qual é o lugar que acontece a história. Será que é em um castelo assombrado? Será que é numa floresta? Será que é num lago? Será que é na rua, na parte, né, movimentada de uma rua? Onde será que acontece esse texto? Qual é o cenário que compõe essa história, tá? Também sobre os personagens, isso mesmo. Quantos personagens tem nesse texto? Qual é o papel de cada personagem? Então, qual personagem lhe chamou mais atenção e por quê? Como você, através do texto, descreve os personagens, você é capaz de fazer uma atividade em que você vai desenhar, por exemplo, o personagem troca. Eu nem vou dizer aqui que personagem é esse, mas será que você consegue, através da descrição aí no texto, você consegue desenhar esse personagem? Se você conseguir desenhar, que tal você mostrar aí para sua professora e para seus colegas, hein? Também aqui as ações, o que cada um desses personagens fazem aí no decorrer do texto. Voltando aqui para a questão do tempo, é muito importante lembrar que no conto, por exemplo, ou numa lenda, às vezes, não conseguimos identificar um tempo preciso que aconteceu aquele fato, aquela história, mesmo tendo o ano aí que foi escrito originalmente, que foi em 1841, que foi escrito, mas quando o autor fala, né, era uma vez, ou houve há muito tempo atrás, né, então não se sabe quando ocorreu esse texto, ou dá para saber. Isso aí você vai descobrir aí durante a sua leitura. Então, você entendeu direitinho? Então, a nossa aula é essa aí, tá? Então, o texto tá lá na página 193
e 194, onde também no decorrer do texto o autor ele pede para você fazer aí algumas inferências, imaginar sobre alguns acontecimentos e isso tudo vai se tornando aí o texto aí bem interessante. No decorrer aí até a página 198, nós vamos ver agora, tá certo? Então, o texto é nas páginas 193, 194, mas agora nós vamos ver o restante aí até a página 198, que é que nós podemos descobrir aí durante essa leitura. Vem comigo. A segunda parte desse texto, dessa história, ela começa lá na página 197. E aí, até lá tem a segunda parte e já vai aí fervendo, viu? Vai trazendo aí mais emoções no texto e você vai aí também saber sobre as características do personagem fantástico, porque são mais de um personagem, não vou dizer quantos são, e você vai descobrir se tem alguns desses personagens aí que ele quer ser ou o herói, ou se ele é o vilão, se ele se sente o mais forte, o mais sábio, ou se ele se sente aquele personagem que ele tem medo, que ele é medroso. Você vai saber quem era o mais corajoso, tá? Se era o personagem que se sentia o herói, se eram os personagens que eram os mais frágeis, que aparentavam ser mais frágeis. Então tem muita coisa interessante aí para vocês aprenderem com essa história. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque eu amei ler essa história aí dos cabritinhos. E só lendo que você vai descobrir quem é os outros personagens, além dos cabritinhos. Será que eram os cabritinhos? Será que tinha algum dos 3 cabritinhos que queria ser mais forte, mais poderoso que os outros 2? Ou se tinha outro personagem que aparece no texto, que esse sim queria ser superior, ou que ele tinha medo dos cabritos, se esses personagens eles foram inteligentes, se eles foram apressados, sabe? Você vai conseguir tirar de letra aí para saber direitinho aí o que aconteceu nessa história. E você vai poder também, olha, através dessa lista aqui de atividades, você pode pausar o vídeo e você pode listar aqui essas atividades para você anotar, tá? Você pode anotar e você vai desenvolvendo, você vai escrevendo de acordo com o que você entendeu aí sobre o texto. Olha só, eu gostei tanto dessa aula, que essa aula ficou até um pouquinho mais comprida, viram só? Então, e aí, você gostou dessa aula? Eu não te contei nadinha ainda, né, desse conto. Só que ele foi feito lá na Noruega. O resto você vai aprender aí tudinho, descobrindo sozinho e trocar ideias aí com os seus colegas de sala. Também conversar com o seu professor sobre o texto que você achou da leitura. Então, eu posso te aguardar para a próxima aula, pois eu vou estar te esperando aqui. Tchau!